Amém, meus queridos? Eu quero já convidá-los a abrirem comigo aí as suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 7. Hoje nós vamos meditar em Eclesiastes capítulo 7. E nós vamos meditar nesta pergunta: o que é bom para o homem? Entendam o homem aqui no sentido genérico, humanidade. Então, o que é bom para o homem e para a mulher? Então, o que é bom para o homem, para a humanidade, para o homem nesse sentido genérico? Abram as suas Bíblias, Eclesiastes, capítulo 7, e leremos. Agora, nesse momento, nós só vamos ler os versículos de 1 a 12, e depois nós leremos os demais versículos. Diz assim a palavra do Senhor: melhor é a boa fama do que unguento precioso, do que perfume precioso. E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apressas em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. Para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Amém. Até aqui por enquanto a leitura da palavra do Senhor. Esse é um dos textos de Eclesiastes que nós lemos e nós ficamos com um sentimento negativo, com um sentimento assim meio pessimista, uma tristeza bate ao coração. Porque aqui o autor, e nós estamos falando que o autor é denominado de o pregador ou o mestre, e nós estamos defendendo que este autor é Salomão. Então aqui o pregador Salomão, ele está refletindo sobre a tristeza, sobre o luto, sobre a morte, sobre o fim da vida, para nos mostrar a sabedoria. E eu quero então começar, introduzir hoje, trazendo uma citação de Walker Pierce, de um texto, de um romance escrito por ele, A Segunda Vinda, esse romance, aonde ele traz uma citação falando sobre os homens modernos. Preste atenção nessa citação, é uma citação bastante dura. Eu sei que para nós é difícil escutar essas palavras que estão aqui nessa citação, mas eu quero que vocês reflitam sobre isso. Olha o que diz o texto: o infiel dos dias modernos, o infiel, aquele que não é temente ao Senhor, o infiel dos dias modernos é louco, porque nasce num mundo de maravilhas infinitas, sem noção de como chegou aqui, no mundo em que come, dorme, trabalha, envelhece, adoece e morre, se agrada e curte, acompanha o jogo de futebol, assiste TV, toma o seu drink, ri para todo mundo, como se, agora olha como é forte esse final, como se sua próstata não estivesse ficando cancerígena, como se suas artérias não estivessem se transformando em cálcio, como se as células de seu cérebro não estivessem morrendo aos milhões, como se os vermes não estivessem de olho nele. Uau, eu sei que é forte, mas é para chocar mesmo. Essa frase, essa citação aqui tem o intuito de chocar. As pessoas da nossa época, inclusive muitos ditos cristãos, vivem dessa forma, curtindo essas maravilhas, essas delícias infinitas nesta terra, e não dão conta de que a vida aqui é passageira, de que nós iremos adoecer uma hora ou outra, que a doença é uma realidade,
que a morte é uma realidade. Então vivem alheias a esta realidade, ou negam, em busca do prazer, em busca da autorrealização, negam que isso não existe, etc. e tal, ou simplesmente ignoram por falta de conhecimento ou por deliberação própria. Vou ignorar o sofrimento, vou viver como se não existisse, vou viver como se a morte não existisse. E então Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, Salomão, ele nos traz uma reflexão para nós sairmos deste pensamento, para nós entendermos o fim das coisas, e ele mostra o quanto que a sabedoria está nisto. E esse vai ser o primeiro ponto, nós vamos explorar logo mais. Mas eu quero contextualizar o texto de hoje, trazendo um texto, uma citação, do versículo 12 do capítulo 6. É o versículo que encerra aí. Você pode ler no slide, ou você pode também acompanhar na sua Bíblia. O versículo 12 do capítulo 6 diz assim: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Vamos lembrar uma coisa. Na semana passada eu falei sobre o amor ao dinheiro. E eu expliquei que tanto o capítulo 5, a partir aí do versículo 8, tanto o capítulo 6 tratam a questão do dinheiro, da idolatria ao dinheiro, da avareza, entre outras coisas. Então, se você perdeu o sermão da semana passada, depois você pode ir no YouTube, está lá registrado, pode assistir, e também pode ler em sua casa esses 2 capítulos, aonde ele diz que quem ama o dinheiro, quem idolatra o dinheiro, jamais se farta. E então, nessa sequência de argumentos, ele termina o capítulo 6 com uma pergunta a qual ele vai responder no capítulo 7. Por isso o tema de hoje é exatamente esse: o que é bom para o homem? Porque diante disso, o dinheiro não ser proveitoso ao homem, porque o dinheiro traz idolatria, traz avareza, e todos aqueles argumentos que eu mostrei na semana passada sobre riqueza, então ele pergunta, ok, mas então, o que é bom para o homem? O que é bom para o homem durante os seus poucos dias? São poucos mesmo. Os dias do homem sobem a 70, 80, havendo vigor, mas os melhores deles são canseira e enfado, diz o salmista Moisés no Salmo 90. Então, o que é bom para o homem durante esses poucos dias? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Olha as ênfases. Ele traz a ênfase tanto da vaidade, uma vida cheia de vaidade, sem sentido, correr atrás do vento, um sopro de vida, os quais ele gasta como sombra, como também ele traz essa ênfase debaixo do sol. E nós estamos aprendendo que Salomão está fazendo uma reflexão, sem levar em consideração as coisas que estão acima do sol. Ele está fazendo essa reflexão debaixo do sol, nessa vida aqui, nessa vida terrena, sem olhar ainda para Deus, apesar de que ele fala muito sobre Deus e sempre ele aponta para Deus, mas a grande maioria dos seus pensamentos aqui é sem levar em consideração aquele que é Senhor acima do sol. Então é isso que ele está fazendo aqui. Então esta é a pergunta: o que é bom para o homem? E é essa pergunta que o capítulo 7 todo vai responder. E nós vamos ver essa pergunta sendo respondida em 3 pontos. Podem ser mais, mas a gente sempre tem esse costume de colocar 3 pontinhos em tudo. Então eu coloquei 3 pontos, 3 divisões. O que é bom para o homem? Primeiro, é bom para o homem compreender sua finitude para alcançar sabedoria. Isso está nos 12 primeiros versículos que nós lemos. Os versículos, então, nós vemos aqui no início uma série de melhores e piores, né? Uma série de melhor e pior. Então, o que nós temos aqui? Várias comparações sobre o que é melhor e o que é pior, respondendo o quê? Essa pergunta: o que é bom para o homem? Então o autor ele vai colocar, isso é melhor, isso é pior. Mas a sua reflexão não é uma reflexão baseada nas expectativas humanas, porque ele vai dizer o que é melhor aqui, não é necessariamente o que a gente acha que é melhor. Ele vai colocar que melhor é o que a sabedoria dele, em seu conhecimento, em seu prescrutar de toda a vida. Salomão era um homem sábio,
essa sabedoria dele o levou a considerar. E aí ele vai dizer o seguinte: primeiro, que melhor é a boa fama do que o perfume precioso. Isso está já no início 1. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Isso daqui todos nós concordamos, né? Se você é cristão, você vai concordar com isso daqui, que muito melhor é a fama, a boa fama, você ser reconhecido como um homem de caráter, na praça todo mundo te conhece como um bom pagador, do que você ser conhecido como alguém que é avarento, alguém que não paga bem, um mentiroso, um idólatra, e por aí vai. Então o bom nome é importante, e o bom nome é mais importante do que o perfume. Por que essa comparação aqui? O que tem a ver o bom nome com o perfume? Quando você passa um perfume bastante cheiroso, as pessoas que passam por você, ou as pessoas que se aproximam de você, o que elas sentem? O perfume. Vão falar: nossa, olha que cheiro. Agora, se você não estiver cheiroso, elas também vão achar estranho, né? Opa, aquele fulano ali está com CC. Vão pensar, né? Não vão falar. A mesma coisa, o bom nome. Quando passa na rua, a pessoa fala: olha, aquele fulano ali tem um bom nome. Olha, meus irmãos, uma coisa eu posso glorificar a Deus pela vida do meu pai. Meu pai, além de ensinar cristianismo para mim e para o meu irmão, uma coisa que ele ensinou muito bem é zelar pelo nome que nós damos na sociedade que nós vivemos, principalmente em quesito de pagar as contas, pagar as dívidas que fazemos. Olha, meus irmãos, é muito triste escutar. Uma vez eu estava conversando com um vendedor de verduras lá em Costa Marques. Eu era adolescente conversando com um vendedor de verduras. Ele vendia numa bicicleta cargueira, cebolinha, alface, essas coisas, saía vendendo. E aí, conversando com ele, eu perguntei: e os crentes que anotam ali, eles são bons pagadores? E aí ele falou: são os piores. Quando diz que são crentes, eu nem faço crediário para eles, porque os crentes não pagam. E, meus irmãos, eu vivi isso. Eu trabalhei em uma agropecuária e muitos ditos cristãos iam lá, compravam no crediário, compravam a prazo, nós fazíamos as anotações e depois não pagavam. E aí eu ia lá com a minha bicicletinha cobrar eles, e muitos simplesmente fechavam a porta, mas no final de semana estavam na igreja cheios do Espírito Santo, falando até em outros idiomas. É muito triste isso. Meus irmãos, nós precisamos zelar pelo bom nome. Nós precisamos buscar a boa fama, em todos os sentidos. Nos sentidos também que ele vai falar aqui, como por exemplo, sermos pacientes e não brigões, irritados, que briguem com todo mundo. Isso é muito melhor do que o perfume precioso. Mais adiante, vamos ver a sequência aqui do melhor e do pior. Então, na sequência, ainda no versículo 1, ele diz: melhor é o quê? O dia da morte do que o dia do nascimento. Nossa, isso é forte. E aí lá no versículo 8, ele vai dizer o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. O que Salomão está querendo dizer aqui? Por que o dia da morte é melhor do que o seu nascimento? Claro, ele está querendo dar uma reflexão, e por isso que o próximo ponto ele vai falar sobre o luto, para que nós compreendamos a nossa finitude e nós vejamos o nosso fim. O homem sábio é aquele que sabe o seu fim. E então, melhor é o dia da morte do que o seu início por causa disso. Agora, claro que nós podemos entender também de outra perspectiva, como por exemplo o pastor da igreja da Escócia, também conhecida como igreja presbiteriana. Então, o pastor da igreja da Escócia, Thomas Boston, diz o seguinte: no dia do seu nascimento, você nasce para morrer. Agora, no dia da sua morte, você morre para viver. Isso se você é cristão. No dia do seu nascimento, você nasce para morrer, mas no dia da sua morte, você nasce para viver. E por isso que Charles Spurgeon diz que os cristãos que alcançam com todo perigo e entram então no porto desejado, eles são mais felizes do que os que vivos estão. Isso é Charles Spurgeon.
o príncipe dos pregadores. Meus irmãos, sim, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento para nós cristãos, porque nós temos a perspectiva da ressurreição. Mas claro, Salomão está pensando também que melhor é refletir sobre a finitude do que viver sem entender que nós teremos fim. E isso ele vai deixar claro agora no próximo ponto, quando ele fala: melhor o luto ou a tristeza do que a festa ou o riso. Olha os versículos 3 e 4. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Meus irmãos, Salomão aqui não está querendo que nós não nos alegremos neste mundo, não é isso. Ele não está dizendo que nós não podemos desfrutar, ter alegria. Vários textos bíblicos dizem para nós termos alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu, porventura, me alegrarei no Senhor. Alegrai-vos, pois, em Cristo Jesus. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não é verdade? Mas o que ele está querendo fazer nós refletirmos aqui é que algumas vezes na nossa vida nós precisamos ver o luto. Nós precisamos entender qual é o fim dos homens. Nós precisamos compreender o quanto nossos dias são passageiros. É isso que também Moisés disse no Salmo 90, versículo 12, um salmo que é muito citado, inclusive em aniversários, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Olha, a sabedoria está em quê? Em saber que os meus dias são passageiros. O que é contar os dias? Contar os dias é saber que os meus dias podem ser contados, são passageiros, são poucos. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa alcançar coração sábio. Moisés ora, e essa deve ser a nossa oração. Então, quando nós vamos aonde existe tristeza, luto, nós vemos isso. Isso traz reflexão sobre a vida. Eu me lembro de uma situação ainda no ensino médio. No ensino médio nós tínhamos eu e uma galera, alguns amigos, tínhamos o costume de orar ali num canteiro central no colégio. Éramos 3, 4, 5 no máximo. E nós íamos todo o intervalo ali orar, ler a Bíblia. Era 15 minutos de intervalo, era 15 minutos uma reuniãozinha de oração. E de repente, numa ocasião, um de nossos colegas de colégio veio a falecer por causa de um acidente de trânsito. E eu me lembro que um dia depois desse falecimento, depois do luto oficial do colégio, nós estávamos ali no canteiro central e foi o dia que nós tivemos mais pessoas. Cerca de 50 pessoas estavam ali para escutar a palavra de Deus. Por quê? Por que estavam ali? Por causa do luto. Porque sabiam que, diante daquilo que havia acontecido, a vida é passageira. Isso parece que quanto mais velho nós estamos, mais nós entendemos isso, né? Um jovem, um adolescente não entende muito bem isso, né? Inclusive ele se coloca em risco demasiadamente, porque não compreende como a vida é passageira. Agora, quanto mais velhos nós, mais experientes, mais sábios nos tornamos, mais então compreendemos isso. Então, é isso que Salomão está dizendo aqui. E na sequência, então, ele diz que melhor é a repreensão do sábio do que a canção do insensato. Olha, meus irmãos, isso é muito importante para a nossa geração, porque nós vivemos numa geração, e principalmente os jovens da nossa época, a geração milênio da nossa época, não sabe escutar repreensão, não sabe escutar conselho dos sábios, não se assenta aqueles que são experientes, os mais velhos, para escutar os seus conselhos. Rejeitam os conselhos. E aí o que ensina essa juventude de hoje? Música, canções. Eu não conheço músicas atuais, mas eu sempre cito em alguns dos estudos que eu dou, uma canção do Capital Inicial que diz: a vida é minha e eu faço o que eu quiser. É uma música extremamente mundana, é uma música extremamente individualista e egoísta. Quando se canta a vida é minha e eu faço o que eu quiser, a pessoa que assume isso para si, já assumiu uma postura idólatra. Isso não é coisa de cristão. Agora pergunta para os cristãos se essa filosofia não está no seu coração. Ah, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Você nunca falou isso? Você não vive dessa forma, como se a vida realmente fosse sua e você tem que fazer o que você quiser? O que importa é você correr atrás dos seus sonhos. É isso que está acontecendo aqui. A canção do insensato está ditando a nossa filosofia, a nossa visão de mundo. E é por isso que a palavra do Senhor diz: não vos amoldem, não vos conformem com este século. Não tomem a forma deste século. Não é Anitta, não é Pablo Vittar, não é sei lá quem mais,
que vai dizer o que é a vida para você. Os ídolos, as estrelas dos adolescentes, não é verdade? Não, é a palavra do Senhor. E claro, a repreensão do sábio é do sábio Salomão, mas acima de tudo é do sábio Senhor Jesus Cristo, que é a própria sabedoria. Então preste atenção que a sua vida deve ser pautada em Cristo. A minha vida é de Cristo, e é Ele que decide o que eu faço, pelo dirigir do seu Santo Espírito. É assim que um cristão deve cantar, ok? Ele também diz, melhor é o paciente do que o arrogante insatisfeito. No versículo 8, na sequência, o versículo 8, já a parte B, ele diz, melhor é o paciente do que o arrogante. E aí ele vai trabalhar um pouco essa questão da paciência aqui. E ele vai terminar nos mostrando que o arrogante, ele além de arrogante, é também insatisfeito. Olha só, não te apressas em irar-te. Diante dessa vida, diante do sofrimento, das angústias, a ira vem. Nós nos iramos diante da corrupção e da injustiça. No versículo 7 ele falou isso, que o sábio, a opressão até endoidece o sábio, e o suborno corrompe o coração. Versículo que depois nós vamos ler novamente. Então, não se apresse, você que é sábio no Senhor, em se irar, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. E mais, jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que este? Pois isso não é sábio perguntar, pois não é sábio perguntar assim. Olha que interessante, está aí uma pergunta que nós fazemos hoje. Hoje que eu falo, nesse momento que nós vivemos, dias de pandemia, dias de crise financeira, e às vezes a gente olha para o passado com aquela nostalgia e diz, nossa, mas no início do século 21 foi tão bom, a primeira década desse século, por que os dias não são iguais àqueles? Não é verdade? E ele diz, isso não é sábio. Então seja paciente e não arrogante, ao ponto de se irar, ao ponto de ser conhecido na praça como um brigão, com aquele que é arrogante de fato, e também um insatisfeito. Não seja um arrogante que o seu coração não se satisfaz com aquilo que Deus te dá, mesmo que venha o sofrimento. E ele vai argumentar posteriormente o porquê disso, mas nós vamos deixar para daqui a pouquinho. E então ele vai concluir essa porção dizendo que boa é a sabedoria. A pergunta é, o que é bom para o homem? Para o homem, boa é a sabedoria. A sabedoria é boa. Olha só o versículo então 11. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. Então a sabedoria é como uma herança para o seu possuidor. E mais, a sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Lembre-se que no capítulo 6 ele falou sobre o dinheiro. E ele argumentou de todos os problemas que é amar o dinheiro, idolatrar o dinheiro, e como a busca por riquezas não pode saciar o coração, ao contrário, vai levar ao pecado e ao afastamento de Deus. E aqui ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo, olha, a sabedoria é mais proveitosa do que o dinheiro. Então busque a sabedoria. Claro que a sabedoria aqui não pode ser entendida como uma mera sabedoria humana, porque Salomão vai nos mostrar que a sua tentativa de ser sábio por si mesmo, ele não conseguiu. Então essa sabedoria deve ser entendida como nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios que Cristo é a sabedoria que os loucos desprezam. Então, sim, Cristo, a sabedoria que vem dele, ele é a palavra de Deus viva e eficaz. Esta sabedoria é boa. E por que ela é proveitosa? Não porque meramente ela protege como dinheiro, apesar que ela protege como dinheiro, mas porque ela é além disso. Porque ela dá vida ao seu possuidor. Olha o contraponto aqui, como Salomão constrói esse texto fazendo contrapontos. Ele está falando sobre luto, ele está falando sobre morte, sobre tristeza, sobre angústia, e agora ele diz o quê? A sabedoria da vida. Então preste atenção, nós precisamos compreender a nossa finitude para buscar a única coisa que pode nos dar vida, que é o quê? A sabedoria. A sabedoria no Senhor, no nosso Senhor Jesus Cristo. Algo semelhante Tiago diz aqui nesse texto. Olha só que interessante. É o início da carta de Tiago. Tiago é irmão de Jesus, presbítero, pastor de Jerusalém. E ele diz assim: meus irmãos, tende
tende por motivo de toda alegria. Aí você vai pensar, alegria é a bênção que nós recebemos, né? Olha o que ele vai falar, tende por motivo de toda alegria o quê? O passardes por várias provações. Meus irmãos, se nós lermos a Bíblia, esse evangelho da confissão positiva, esse evangelho da prosperidade, que diz que todo cristão tem que ser rico, senão ele está em pecado, não existe na Bíblia. A Bíblia está dizendo, olha, nós como cristãos vamos passar por tribulações. Mas o que nos motiva a ser cristãos então? O amor de Cristo, a esperança da glória, a vida eterna que temos nele, a perfeição que vamos receber nele. Não o dinheiro, não os prazeres terrenos, porque se for o dinheiro, se for ou forem os prazeres terrenos, nós não somos cristãos. Nós não estamos servindo a Cristo por causa de Cristo. O nosso coração é idólatra, está pegado a este mundo, e não é este o caminho. Então Tiago diz, tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Então olha, a tribulação vai gerar aperfeiçoamento. E aí ele conclui dizendo, se porém algum de vós necessita de quê? De sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Deus não recusa dar para ninguém, essa ideia aqui, ele vai dar liberalmente, de fato, e ser-lhe-á concedida. Uau! Então, entender o sofrimento, entender essa vida sofrida que nós vivemos, o fim das coisas é uma questão de sabedoria. Nós precisamos buscar a sabedoria que vem do Senhor. Amém? Esse texto de Tiago também nos conecta ao segundo ponto que eu quero destacar, que é bom para o homem compreender a soberania de Deus para temê-lo. E compreendendo a soberania de Deus, nós vamos ver que Deus faz tanto os dias bons como os dias da adversidade. E essa é a primeira ênfase agora dos versículos 13 e 14, que dizem assim: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Olha que texto forte. Esse texto está dizendo que Deus é soberano. Esse texto está dizendo que Deus torceu algumas coisas. E quem poderá endireitar aquilo que ele torceu? Logicamente, aqui nós precisamos entender esse torceu como circunstâncias adversas, que vem logo no versículo seguinte, e como também maldição de Deus sobre o homem que se tornou pecador. Ou seja, Deus não torceu porque ele é mau. Não é isto que o texto está dizendo. Deus não é mau, mas ele torce as coisas como justiça. A culpa sempre é do homem. E o último ponto, nós vamos explorar o pecado do homem para que vocês entendam muito bem isso. Mas o ponto aqui é, Deus é soberano. E ele torceu algumas coisas. E ele faz o dia da prosperidade, mas ele também faz o dia da adversidade. Então, se nós estamos vivendo a prosperidade, nós devemos gozar, se alegrar, ficarmos felizes e sermos gratos a Deus porque ele está nos dando. Agora, se vier o dia da adversidade, também precisamos considerar que é Deus quem faz. E ele tem um plano perfeito para todas essas coisas. E ele é soberano. E ele faz isso para que o homem nada descubra do que há depois de vir depois dele. Ou seja, para que o homem compreenda a sua finitude, não sabe o que vem depois, tema ao Senhor e descanse no Senhor. Mas nós vamos ver isso nos versículos seguintes. Eu só quero destacar aqui, antes de passarmos para os versículos seguintes, uma pregação também de Thomas Boston, o pastor da igreja da Escócia, que citei antes, que fala sobre o porquê de Deus permitir o sofrimento. E ele lista aqui 4 coisas. Olhem só. A primeira coisa, as coisas tortas, ele usa esse tema, porque na verdade é este o tema do versículo, o termo do versículo.
aquele que ele torceu, e ele diz: as coisas tortas na vida são um teste para nos ajudar a determinar se realmente estamos confiando em Cristo para a nossa salvação. Ou seja, as coisas tortas, a adversidade, primeiro é um teste, para ver se realmente nós confiamos em Cristo. Porque se tudo nos vai bem, como nós podemos saber se o nosso coração está em Cristo? Se tudo na vida é muito bom, não tem tribulação e angústia nenhuma, como nós iremos saber, como nós iremos sondar o nosso coração, se de fato confiamos em Cristo? Então essa é a primeira coisa. E talvez aqui seja uma explicação por que homens de Deus sofrem. Por exemplo, John Piper, que teve câncer de próstata, como por exemplo Tim Keller, que está sofrendo atualmente com câncer no pâncreas, gravíssimo. Tim Keller, um homem de Deus que está sendo usado mundialmente na transmissão do verdadeiro evangelho contra a religiosidade, está com câncer de próstata, ou melhor, de pâncreas. Orem por ele, meus irmãos, orem por ele em suas orações. E tantos outros. John Bunyan é um caso extraordinário. Eu gosto muito de John Bunyan. Se os irmãos não conhecem, é o autor daquele livro O Peregrino. Ele estava no auge da sua pregação, e então foi preso, e ficou preso até o final então da sua vida. E preso, ele escreveu 2 livros. 2 livros ele escreveu na prisão. Um é O Peregrino e o outro Graça Abundante para o Principal dos Pecadores. Um livro extremamente depressivo. Ele demonstra a sua depressão, a sua angústia neste livro. Leia, é um livro bastante parecido com o livro de Eclesiastes. E sabe o que é extraordinário? É que John Bunyan já alcançou mais pessoas em todo o mundo, nos séculos e séculos que os seus livros rodaram no mundo, do que pessoas vivas na época que ele vivia. Por que ele foi preso? Porque Deus tem um propósito. Ele já alcançou mais pessoas. Naquela época, no século 17 ou 18, não existia tantas pessoas como ele já alcançou com seus livros. O segundo livro cristão mais lido no mundo, o primeiro é a Bíblia, claro, e o segundo é O Peregrino. É incrível, né? Então por que Deus torna tortas as coisas, traz adversidade? Essa é a pergunta. Então primeiro, para testar o nosso coração. Segundo, para que nós entendamos que as porções terrenas afastam o nosso coração, ou melhor, as torções terrenas afastam o nosso coração deste mundo. Quando Deus traz a adversidade, o nosso coração então é afastado deste mundo e busca a felicidade na vinda vindoura. Mas também Deus torce as coisas, por quê? Por causa dos nossos pecados, como juízo dos nossos pecados, sim. E Deus torce as coisas também para corrigir os nossos pecados e para que nos voltemos a Ele. Isso é graça, isso é bondade, porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso nós precisamos entender. Agora, olha que pergunta legal. Quem poderá endireitar aquilo que ele torceu? A resposta que Salomão esperava era qual? Ninguém. Ninguém pode. Mas existe um homem que pôde. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo pode endireitar tudo que o juízo de Deus torceu, porque Jesus pagou o preço para isso, porque Jesus ali na cruz nos amou. Então quando nós lermos isso daqui, quem pode endireitar o que Deus torceu? Você se lembre que Cristo pode endireitar, que Cristo pagou o preço para isso, e Cristo está restaurando toda a criação amaldiçoada pelo pecado, a começar de nós, perdoando homens. Aleluia, isso é maravilhoso. Agora, vamos ver a sequência do texto. Aqui já dá um sermão, né? Só esse ponto aqui já dá uma meditação, um sermão. Cristo pode endireitar o nosso coração. O quão profundo é isso, meus irmãos? Mas olha a sequência do texto. A sequência do texto, aqui nas nossas versões, diz que está falando sobre moderação. E de fato, de certa forma, nós podemos encontrar aqui moderação. Mas eu quero trazer uma visão um pouco diferente, uma visão de que os extremos destroem o homem, então nós precisamos fugir de fato do extremo, isso é moderação, mas isso vai muito além apenas de fugir dos extremos. Nós vamos concluir com o temor ao Senhor. E este é o ponto, né? Nós precisamos compreender a soberania de Deus, e isso deve nos levar a temer ao Senhor. Então o texto inicia dizendo, aí já nos versículos 15, versículo 15, diz: tudo
tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Então ele está dizendo, olha o paradoxo. Há justos, que são justos, mas perecem. Há perversos, que são perversos e não perecem. Ele já nos deu a resposta sobre essa situação. Lá atrás ele disse que Deus guarda o tempo certo do seu juízo. Então nós já temos a resposta dessa situação. Mas ele levanta novamente essa situação para quê? Para nos dizer que nós não devemos ser nem legalistas ou moralistas, isto é, orgulhosos e religiosos. Religiosidade aqui no sentido ruim. A má religiosidade, que é cheia de orgulho, vaidade, legalista mesmo. E então ele também vai nos dizer que nós não podemos ser imoral, perverso ou louco. Isto é, cair na libertinagem. E são dois versículos difíceis de entender. Olha o que ele diz. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Como assim? Ele está dizendo, não seja demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio. Ou seja, não seja sábio demais. Não seja justo demais. A pergunta é, como assim? Claro que aqui ele não está falando a justiça e a sabedoria no sentido bom. Ele está falando ser justo aos seus próprios olhos e está falando ser sábio aos seus próprios olhos. Porque Salomão sabe muito bem que o homem não é justo e sábio em inteireza depois do pecado. Porque o homem é pecador. Então ele está querendo que nós fujamos de erros, que é o legalismo. É aquele camarada que é chato ao pé da letra, é assim, assado. Legalista. E até aumenta, né? Isso é o legalista, o moralista, cheio de orgulho, de vã religiosidade. E ele também quer que nós fujamos, no caso da libertinagem, da imoralidade. Agora, olha que interessante. Por que não ser demasiadamente sábio? O versículo 7 nos diz, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o seu coração. Quando a gente é demasiadamente sábio, justo e quer as coisas tudo certinho neste mundo que vivemos, nós ficamos loucos. É isso que Salomão está dizendo. Vamos ficar loucos, vamos ficar cheios de angústia no coração. E isso vai corromper o nosso coração. O próprio suborno corrompe o coração. Então, cuidado com isso. Cuidado com esse tipo de justiça, com esse tipo de legalismo, com esse tipo de sabedoria mundana, moralista. É isso que ele está falando. Mas ao mesmo tempo não está liberado para pecar. Alguém pode falar, viu aí, não é para ser demasiadamente justo, então eu posso pecar, né? Posso viver a vida como eu quiser. Salomão diz, não seja também imoral, não seja demasiadamente perverso. Ah, pastor, um pouquinho perverso pode ser? Não. Contudo, nós somos. Vocês estão entendendo? Pode ser um pouquinho perverso? Não, não pode. Contudo, quem que não é perverso? Quem que não é pecador? Quem que não é falho? A Bíblia diz, se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos. E estamos fazendo também Deus de mentiroso. Então se você acha que você não tem pecado, você está falando que Deus é mentiroso. Nós pecamos todos os dias, meus irmãos. Por isso a salvação é pela graça e não pelas obras. Então tome cuidado, não seja demasiadamente perverso, não é uma permissão para pecar, mas é só o entendimento que todos nós somos pecadores. E não sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Agora, qual que é a solução disso daqui? Este é o ponto. A solução não é eu ficar tentando buscar uma moderação. Não, a Bíblia não posso ser justo demais, não posso ser perverso demais. Não é essa a solução. A solução está no versículo seguinte. Se nós tirarmos essa solução, entendermos que aqui só está falando de mediação, de moderação, nós perdemos o entendimento do texto. Qual que é a solução? Está no versículo seguinte. O versículo seguinte diz, bom é que retenhas isso e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. Então ele está dizendo, quem teme a Deus não precisa se preocupar com esses extremos. A solução é temer a Deus. Se nós tememos a Deus, se nós temos a nossa fé genuína e verdadeira em Jesus Cristo, nós não vamos cair nem no legalismo, nem no moralismo, nem na libertinagem.
porque viveremos por agrado dele. E por quê? Porque seremos sábios, e é isso que ele conclui. Mais uma vez ele conclui com a sabedoria, e ele diz, olha só a relação, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nesses extremos, justiça, perversidade, tema a Deus, porque você vai sair ileso, você vai ter a mediania correta, você vai saber como agir. Por quê? Porque a sabedoria fortalece o sábio, e ela é mais poderosa, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Porque temendo ao Senhor, nós seremos sábios na forma de agir. Então olha que legal, conectou ao primeiro ponto novamente. Então a sabedoria, compreendendo a finitude para chegar à sabedoria. Agora compreendendo a soberania de Deus para temê-lo, isso também vai nos levar à sabedoria. Aleluia. Eu quero trazer 2 citações aqui para nós refletirmos antes de pularmos para o terceiro e último ponto. Olha só, primeiro do Walter Kaiser Jr. Ele diz, devemos aprender a temer a Deus. Esta é a verdadeira sabedoria. A sabedoria, portanto, não é uma avaliação autoimposta das próprias capacidades ou realizações do ser humano. O que ele está dizendo aqui? Que você não é sábio porque você se autoimpôs uma avaliação, porque você foi lá na internet e digitou teste de QI e fez um teste de QI e você tem um QI melhor do que Albert Einstein. Não é porque você passou em todos os vestibulares, passou a nota 10 no Enem, fez a melhor redação. Não, a sabedoria não vem dessas coisas, não vem das capacidades e realizações do ser humano. A verdadeira sabedoria que vem de Deus e é o próprio Cristo, é esta que dá proteção. Certamente a verdadeira sabedoria será uma proteção contra todos esses erros e excessos, melhor do que 10 governantes e sultões numa cidade. A sabedoria é mais poderosa do que 10 governantes numa cidade. Aleluia. De igual forma, Thomas Tronco, ele diz o seguinte: a vida é cheia de altos e baixos. Nós vimos isso. E somente Deus tem capacidade de nos fortalecer em nossa instabilidade, ignorância e insensatez, dando sabedoria e uma perspectiva correta da nossa existência. Diante das adversidades, das instabilidades da vida, quem que pode nos ajudar? Deus. E ele diz, então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Ele nos fortalece, mesmo na adversidade. Esta é a verdade da fé cristã. Aleluia. Em terceiro lugar, terceiro e último, nós precisamos compreender a maldade. O homem precisa compreender, é bom para o homem compreender a sua maldade. Aí está o seu maldade, não, é a sua maldade, para fugir dos grilhões do pecado. Então o homem precisa conhecer a sua maldade. Onde nós vemos isso? Na sequência do texto, no versículo 20 ele diz, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então aqui ele deixa claro que tudo isso que acontece, as adversidades, o porquê de Deus permitir o sofrimento, a morte, tudo vem por causa do pecado, porque todos nós pecamos. E esse texto nos faz lembrar tanto o Salmo 14, 1-3, que diz que não há um justo sequer, como a citação deste salmo feita por Paulo lá em Romanos capítulo 3, 10. Eu trouxe aqui, vou ler para os irmãos, não está nos slides, mas eu lerei, prestem atenção. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O que esse texto está dizendo? Está falando da realidade de toda a humanidade pós-queda, pós o pecado de Adão. Todos nós pecamos, todos nós em Adão nos tornamos pecadores, e todos nós literalmente pecamos diariamente. Então Deus olha de cima para baixo e vê, não há nenhum justo sequer. Houve um, Jesus Cristo, mas todos os outros são pecadores. Por isso precisamos de um Redentor. E aí é por isso que Paulo ele fala na sequência, não há temor de Deus diante dos seus olhos, ainda citando o Salmo, ele conclui no versículo 18, e no versículo 19, então ele vai falar sobre a lei. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, os que vivem na lei,
Aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então Paulo está dizendo, ninguém pode ser justificado por boas obras, pela sua própria prática, pelos seus próprios méritos, porque não há um justo sequer. Assim também Salomão ele conclui, e ele continua dizendo no versículo 23, ou melhor, no versículo 21 e 22, que além de nós sermos pecadores e não existir no mundo nenhum justo sequer, nós também temos o problema de proferir palavras contra outros. Ele fala que não apliques o coração às palavras que dizem. Então não fique dando muita atenção ao que dizem sobre você, e muito menos ao que o seu servo diz, porque você pode ouvir o seu servo, o seu empregado, te amaldiçoando. E aí ele conclui dizendo, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo, ele coloca todo no mesmo pacote, tens amaldiçoado os outros. Então além do pecado, outro pecado agora, além do pecado de uma maneira geral, outro pecado, o de falar mal dos outros. Todos nós caímos nesse pecado, meus irmãos. E Salomão está dizendo, não há um justo sequer. Todos nós caímos nesse pecado de amaldiçoar, de falar mal dos outros. Isso é muito ruim. E ele continua nos falando sobre essa questão da sua finitude, da sua vida pecaminosa, da sua maldade. E nos versículos 23 e 24 ele nos mostra que o sábio não consegue compreender a sabedoria ou conseguir alcançar a sabedoria por uma busca própria, por uma busca terrena. Ele diz, tudo isso experimentei pela sabedoria. E disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Ele diz, olha, eu não consegui me tornar sábio pela minha própria busca. Por quê? Porque eu sou pecador. Então a sabedoria não está na busca humana, pela própria busca humana de se tornar sábio pelo conhecimento humano. É impossível. E aí ele continua ainda mais, mostrando que a perversidade, ele diz, apliquei-me a conhecer, investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo. E a conhecer o que? A perversidade, que a perversidade é insensatez e a insensatez é loucura. E aí ele vai falar de uma mulher cujo coração é como grilhões, é como cadeias. E quem que é essa mulher que ele está falando no versículo 26? Que ele fala que é coisa amarga, mais amarga do que a morte. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas as mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Então quem que é esta mulher? Essa mulher é a perversidade. Lá em Provérbios nós vemos que a mulher é comparada com a promiscuidade, a prostituição, a imoralidade. Claro, a sabedoria também é personificada em uma mulher, a mulher sábia de Provérbios, mas uma segunda mulher é personificada também, que é a loucura, que é a perversidade, que é a imoralidade. E ele diz que essa mulher tem poder de aprisionar os pecadores com seus grilhões. Mas, olha que interessante, e por isso o tema desse ponto é bom para o homem compreender a sua maldade, para que possa fugir dos grilhões do pecado. Mas, ele diz aqui, aqueles que são bons diante de Deus, fugirão dela. Como ser bom diante de Deus? Calma que agora a gente responde. Vamos só concluir com os últimos versículos aqui. Olha só, nos últimos versículos, mais uma vez Salomão ele vai falar sobre a sabedoria, essa busca que ele teve da sabedoria, buscando também outros homens e mulheres para procurar ver se ele encontra a sabedoria. E no versículo 28 ele diz, disso que eu estava procurando, entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nenhuma sequer. O que Salomão está dizendo aqui? Ele era misógino? Ele está falando mal das mulheres? Não, não é isso. Aqui ele está usando de hipérbole. Ele está dizendo, olha, não encontrei, entre todos os homens que procurei, não encontrei aquele que é verdadeiramente sábio. Mas ele coloca um homem e nenhuma mulher. Por que este um homem? Esse um homem é ele próprio. Ele está se colocando aqui. Então, eu encontrei um homem, eu que estou escrevendo, mas nenhuma mulher. Mas anteriormente Salomão tinha dito que ele não era sábio, que ele não conseguiu alcançar a sabedoria, porque a sabedoria estava longe dele.
E estava muito profundo e ele não conseguia achar essa sabedoria por conta própria. Então quem é este homem aqui? De uma maneira alegórica a gente pode chegar a Cristo, sim, entendendo que Cristo é a sabedoria do Senhor. E que Salomão, agora tipificando, aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas compreendam, aqui ele está se colocando, eu sou este homem. Mas nós entendemos, Salomão não é este homem. Então quem é este homem? Quem é o único que de fato é sábio? Essa é uma pergunta relevante para nós fazermos. Apenas e unicamente Cristo. E aí ele conclui nessa hipérbole que ele está falando, olha, não encontrei. Procurei aqueles que eram sábios, mas por causa do pecado não encontrei ninguém, a menos um. E aí ele conclui dizendo, eis que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Aqui conclui aquilo que eu já falei, Deus não é culpado do mal. Deus criou o homem reto, Deus criou toda a sua criação em plena perfeição, e colocou uma lei que não deveria ser quebrada. Quando o homem quebrou a lei, o homem que atraiu o juízo de Deus para si. Sim, é Deus que derrama o seu juízo. A maldição do pecado, a morte, é julgamento, é juízo, é condenação de Deus. O salário do pecado é a morte. O dia que dela comerdes, certamente morrerás. Mas não é culpa de Deus, porque Deus criou o homem reto, e é o homem que se meteu nas suas astúcias, no seu erro, nos seus pecados. O homem é pecador. Nós precisamos compreender a maldade do homem para então fugir dos grilhões do pecado. E aí a pergunta final é, como podemos fugir dos grilhões do pecado? Eu quero trazer um texto bíblico, Romanos 5, 6 a 10. Eu vou ler para vocês. O texto de hoje dialoga muito com Romanos, vocês perceberam? Agora olha que texto maravilhoso esse texto de Romanos 5, os versículos 6 a 10. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, nós falamos quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Olha só, um justo, aquele chato legalista, que tudo é ao pé da letra, dificilmente. Ele é justo, mas ele é tão justo que chega a ser chato. Então dificilmente alguém morreria por esse chato legalista. Agora, por aquele que é bom, ou seja, por aquele que é justo, mas encontrou uma mediania ao aplicar a sua justiça ao outro, trata com bondade, com amor, por alguém que é bom, até alguém se anime a morrer. Pelo justo, dificilmente. Pelo bom, até. Agora, e pelo pecador? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É algo além. Nós não éramos nem justos, nem bons. E Deus morreu quando nós éramos fracos. Jesus Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores. E aí Paulo conclui com a doutrina da justificação, que é quando nós somos perdoados e declarados justos em Cristo Jesus, salvos da ira. Ele diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós já fomos reconciliados, e o que nos espera é a vida eterna em Cristo Jesus. Como nós podemos fugir dos grilhões do pecado? Somente, unicamente através daquele que nos amou e se entregou para nós. Por isso, meus irmãos, eu quero colocar algumas coisas aqui bem práticas para nós fazermos. Coisas que nós já falamos, mas para vocês relembrarem, para ficar no coração, na mente, para quando sair daqui, vocês exercitarem nesta prática. Então preste bastante atenção nessas coisas. Primeiro, compreenda a sua finitude e busque viver de forma sábia em Cristo. Todos nós passamos, o tempo passa sobre nós. Nós somos como a folha levada ao vento. Então compreenda a sua finitude e viva de forma sábia. Como você tem gastado seus dias? Valorize a boa fama e busque ser paciente mesmo nos dias de tribulações. A boa fama
é dita por Jesus lá em Mateus capítulo 5 de outra forma. Ele diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então valorize a boa fama. Aceite a repreensão da palavra de Deus e mude suas atitudes. Paute a sua vida na palavra de Deus, não nas músicas, não nos pensadores deste mundo. Meus irmãos, eu vejo tantos cristãos citando pensadores deste mundo, pessoas que nem estão debaixo da mesma crença que nós cremos, pessoas que creem em outras coisas e achando que aquilo é verdade bíblica. Tome cuidado com o que você fala, com o que você cita, com o que você posta. Observe antes, pergunte: Senhor, isso está na Bíblia? Isto é palavra de Deus? Antes de sair citando pessoas que você nunca viu. Não vá junto a este mundo, não siga a manada, não se conforme a este mundo, mas renove a sua mente. Aleluia. Não caia no legalismo e nem na libertinagem, mas tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então não seja legalista. As suas obras não te salvam, mas também entenda que Jesus nos salvou para viver para a glória dele. Então não caia na libertinagem. Essa história de que sou salvo pela graça, então posso fazer o que eu quiser, não é verdade, não é bíblico. A Bíblia condena essas coisas. Confie no Deus soberano, e no dia mau não deixe de descansar nele, porque ele criou tanto o dia bom como o dia mau. E lembre-se sempre: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a ele. Aleluia. Entenda a realidade de seu pecado e sua fraqueza, então busque força no Senhor. Nós somos pecadores. Isso gera humildade no nosso coração, arrependimento. Por isso, arrependa-se do seu pecado e creia em Cristo para receber perdão e libertação. E fuja do pecado diariamente, pois todos os dias ele contenderá, lutará contra ti. É todos os dias que nós precisamos fugir do pecado, todos os dias. E aí quero concluir com esse texto de Gálatas capítulo 5. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Liberdade do pecado, meus irmãos. Como poderemos sermos libertos do pecado e continuarmos nas cadeias, na prisão, nas celas que nos aprisionavam? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aleluia. Curva sua cabeça e ore.